Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa aula de número 18, a aula que tem como tema programação modular. Bom, estamos chegando quase ao fim do nosso módulo 2, um módulo de lógica de programação, onde estamos aprendendo esta ferramenta de computação que irá nos auxiliar a solucionar nossos problemas algébricos. Ainda temos mais 2 aulas teóricas e a nossa aula de reflexão, a nossa aula final da segunda semana deste módulo, que irá conectar os pontos entre teoria e prática, onde faremos uma reflexão de tudo o que foi aprendido e tentaremos encontrar uma relação entre a teoria e o que existe atualmente e esteja relacionado a isso. Bom, mas o que falta para nós aprendermos ainda mais? O que precisamos aprender nessas aulas restantes deste módulo? Bom, hoje vamos ter um conceito muito importante, uma estrutura de programação chamada programação modular. Ela envolve utilizações de bibliotecas e algoritmos modulares para facilitar o entendimento e a organização do nosso código, para melhorar sua funcionalidade, para deixá-lo mais adaptável a mudanças, para torná-lo mais otimizado e com as suas funções mais bem definidas. Você vai ver que existem diversas vantagens na estrutura modular e ela está relacionada com a divisão do nosso algoritmo em blocos, com a utilização de módulos, de bibliotecas, de funções pré-estabelecidas. Então, isso é muito importante para nós e irá nos ajudar muito quando formos desenvolver os nossos próprios algoritmos. Então, a nossa aula está dividida em 2 temas. Primeiro, vamos falar sobre as bibliotecas de funções. Vamos ver que existem bibliotecas para problemas algébricos, para funções gráficas, para análise de dados, para desenvolvimento de jogos, criação de redes neurais, enfim, diversas funcionalidades. E vamos ver isso um pouco mais detalhado na aula de hoje. Depois, vamos finalizar apresentando o conceito da estrutura modular. Afinal, o que é estrutura modular? Quais são as suas vantagens? Bom, tudo isso você vai aprender na aula de hoje. Então vamos lá, vamos iniciar os nossos estudos da aula número 18. Bibliotecas de funções. Vamos então começar a falar sobre o primeiro tema da nossa aula. Veja aqui. São subprogramas que auxiliam o programador a desenvolver melhor o algoritmo. Então, já falamos aqui que temos bibliotecas específicas para diversas funcionalidades e elas sempre irão auxiliar o programador a utilizar suas funções para realizar as operações necessárias. Devemos sempre procurar, antes de iniciarmos a desenvolver os nossos algoritmos, quais são as bibliotecas que atendem às nossas necessidades, quais são as bibliotecas que iremos utilizar para desenvolver o nosso algoritmo, correto? Vamos dar sequência aqui então. Vamos ver. Então, elas implementam operações e funções específicas. Então, já falamos aqui que temos bibliotecas para gerar gráficos, bibliotecas para lidar com matrizes e vetores, análise de dados e outras coisas específicas que vamos ver por aí. Afinal, bibliotecas são justamente desenvolvidas para um tipo específico de aplicação e, sem dúvida, vão ajudar muito o programador a desenvolver o seu algoritmo. Então, vamos ter aqui também que existem bibliotecas utilizadas para plotar gráficos, fazer operações de álgebra linear, estruturar uma rede neural e diversas aplicações, não é mesmo? Bom, mas o que estamos dizendo? O que, na verdade, significa uma biblioteca de funções? Biblioteca de funções é uma coleção de módulos de script acessíveis ao programador através do comando importar. Então, podemos acessar todas as funcionalidades de uma biblioteca no nosso próprio algoritmo se utilizarmos o comando de importar e a biblioteca que queremos acessar. Podemos pensar em bibliotecas como uma fonte de recursos disponíveis em Python para nos auxiliar a desenvolver uma solução de um problema. Podemos criar programas sem a utilização de bibliotecas? Claro, podemos, mas isso não é a melhor maneira que devemos fazer para desenvolver o nosso algoritmo. Afinal, por que não utilizar essa facilidade, esta
ferramenta que está disponível para nos auxiliar em nossos programas. Neste modo, aprendemos a desenvolver funções que criam matrizes, que criam operações entre matrizes. Eu sei, é verdade, mas fizemos isso para que você possa aprender o conceito por trás disso tudo. O conceito por trás de desenvolver funções, de desenvolver funcionalidades que precisamos no nosso algoritmo. Mas na prática, por que não utilizar bibliotecas que já possuem ferramentas diretas para essas aplicações? Afinal, por que não? Se vou lidar com vetores e matrizes, por que não utilizar a biblioteca NumPy, que faz de forma muito mais direta todas essas operações que falei aqui? E se formos calcular propriedades das matrizes, por que não utilizar o submódulo LinAlg que existe da biblioteca NumPy, que já possui diversas funcionalidades relacionadas à álgebra linear e para calcular diferentes propriedades de matrizes e vetores. Tudo isso já foi desenvolvido e testado e é uma ferramenta muito confiável para a nossa utilização. Então, sem dúvida, será uma vantagem para nós utilizarmos esse tipo de ferramenta. Isso irá nos economizar muito tempo e ajudar na robustez e confiabilidade do nosso código também. Bom, bibliotecas são fontes de informações disponíveis e estão aí para serem utilizadas por nós. Agora, vamos pensar. Se utilizamos uma biblioteca para lidar com vetores e matrizes, como falei agora, a biblioteca NumPy, e se quisermos plotar esses gráficos, plotar os nossos resultados, utilizaremos outra biblioteca, não é mesmo? Sim, afinal, para diversas características, temos diversas bibliotecas. Não pensem que vamos utilizar apenas uma por algoritmo. Podemos utilizar quantas forem necessárias. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro aqui, vamos pensar em álgebra linear. Vamos ver aqui. Ao invés de criarmos uma função lógica para somar matrizes, podemos utilizar as funções LinAlg da biblioteca NumPy. Então não vamos precisar criar aquelas funções que disse a vocês. Vamos poder sim utilizar ferramentas diretas para isso. E isso vai ajudar muito o nosso desenvolvimento. Afinal, você vai ver o quão mais direto será essa operação para nós. Vocês devem saber também que todas essas bibliotecas possuem todas as informações disponíveis em seu site oficial. Por exemplo, o NumPy possui o site numpy.org, onde terá todas as suas funcionalidades, terá todas as suas ferramentas, todas as suas funções descritas no módulo que devemos utilizá-las. Esse tipo de informação é muito importante. Afinal, nós dificilmente iremos estudar todas as funcionalidades de uma biblioteca, ainda mais de uma biblioteca como a NumPy, que é tão extensa e tão importante em diversas áreas. O que iremos aprender aqui é apenas um pedacinho que está conectado à nossa aplicação e que será importante para nós. Mas lembrem-se que ela possui diversas aplicações, não apenas para a álgebra linear, como disse a vocês. Então, no site oficial de cada biblioteca, vamos poder encontrar todas as funcionalidades. E eu recomendo que vocês deem uma conferida nesse site e vejam o que é interessante para vocês, o que vocês julgam que vão poder utilizar no futuro. E saibam que lá é uma fonte de informação sobre a biblioteca que vocês vão poder utilizar. Bom, então NumPy é uma das bibliotecas preferidas da gente. Ela possui funcionalidades diretas para lidar com vetores e matrizes e também possui funcionalidades para calcular propriedades de matrizes através do LinAlg, através desse submódulo desta biblioteca de funções. Vamos prosseguir então, vamos ver mais um exemplo de uma biblioteca muito conhecida na comunidade do Python. Afinal, e se tivéssemos que plotar os nossos resultados? Veja, para plotarmos uma resposta gráfica, podemos utilizar as funções da biblioteca matplotlib. Esta também é uma das bibliotecas mais populares que temos na comunidade Python. Ela é muito importante e muito utilizada para diversas aplicações gráficas. Assim como o NumPy, o matplotlib possui no seu site oficial matplotlib.org todas as informações necessárias sobre todas as suas funções, funcionalidades, como devemos parametrizar todas as suas funções e quais são os tipos de aplicações que temos para esse tipo de biblioteca. Afinal, se o assunto é gráfico,
linhas, barras, 2D, gráfico de área, multidimensões ou histograma, o Matplotlib, sem dúvida, será uma ferramenta que irá auxiliar muito o desenvolvedor desse algoritmo. Temos uma diversidade muito grande de aplicação dessa biblioteca, e não é à toa que ela é uma das principais bibliotecas de Python. Vamos ver aqui o último exemplo desse tópico, o exemplo que temos aqui sobre redes neurais e jogos. Veja, para criarmos uma rede neural, podemos utilizar bibliotecas como TensorFlow ou PyTorch, e para desenvolver um game, a biblioteca Pygame. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é o conceito rede neural. Afinal, o que é uma rede neural? Bom, primeiro, isto não está conectado com o nosso tema de álgebra linear deste curso, mas por que não darmos uma breve introdução sobre o que é uma rede neural? Afinal, no futuro, a Escola Matriz tem planos para criar um curso que conecte o aprendizado de matemática com redes neurais para que faça sentido esta aplicação para vocês. Bom, mas vamos lá. Rede neural é uma arquitetura computacional que simula o funcionamento dos neurônios do cérebro humano. É um algoritmo que contém essa estrutura. Não pensem que isso é um bicho de 7 cabeças. Quando começarmos a estudar redes neurais, vocês vão ver que é muito intuitivo a forma como esse algoritmo é desenvolvido e a maneira como ele funciona e realiza suas operações. Redes neurais estão cada vez mais em alta nos algoritmos hoje em dia e são muito eficientes para determinadas aplicações, como, por exemplo, reconhecimento de padrões, mais especificamente, padrões de imagens e reconhecimento de imagens. Algoritmos de rede neural para reconhecimento de imagens possuem uma eficiência altíssima. Além disso, redes neurais são muito utilizados em algoritmos de linguagem de máquina e suas diferentes estruturas irão proporcionar diferentes funcionalidades desse algoritmo. Bom, parece complicado, não é? Mas já disse a vocês, não é tão complicado quanto parece. E vocês vão ver no momento que estudarem isso, o quão divertido e empolgante pode ser aprender redes neurais. Mas vamos voltar para o nosso curso. Vamos voltar para o nosso objetivo. Veja, neste caso de redes neurais, estamos dizendo que temos duas bibliotecas, o TensorFlow ou o PyTorch, para a mesma aplicação de redes neurais. E vou dizer a vocês, possuímos mais ainda opções de bibliotecas para lidar com redes neurais. Qual é a melhor? Bom, cada biblioteca possui suas vantagens e desvantagens e caberá a você saber analisar qual é a melhor biblioteca para a sua aplicação. Não pensem que para cada aplicação teremos apenas uma opção de biblioteca. Muitas vezes teremos várias e caberá a nós escolher a biblioteca que iremos utilizar. Mesmo quando estamos falando dos games, veja, eu falei da biblioteca Pygame, mas temos também o Panda, o Soya, o 3D, outras bibliotecas em Python que também nos possibilitarão a criação de games. Então, saiba que em Python vamos ter diversas opções de bibliotecas para utilização. Caberá a nós escolhermos a melhor para o nosso projeto. Afinal, não existe a melhor absoluta, e sim a melhor para o nosso objetivo. Bom, agora que você já sabe mais sobre as bibliotecas, está na hora de iniciarmos o estudo sobre o conceito de programação modular. E você vai ver que esses conceitos de biblioteca e programação modular têm muito em comum. Vamos então para o próximo slide. Estrutura modular. Vamos então para o principal conceito desta aula. Afinal, o que são módulos em um algoritmo? Veja aqui. Módulos são arquivos em Python com algoritmos desenvolvidos, correto? Então, significa que eu posso criar um algoritmo em Python e utilizá-lo como um módulo? É isso que estamos querendo dizer aqui? Sim, em partes é exatamente isso que estamos dizendo aqui. Veja, utilizar a estrutura modular separa as funcionalidades do programa em módulos independentes e intercambiáveis, dois conceitos muito importantes. Você tornará esse algoritmo mais adaptável a futuras mudanças, com módulos independentes e intercambiáveis. E quais seriam as vantagens desses módulos? Bom,
vamos pensar em um exemplo que vai ficar muito claro para vocês. Imagine que separamos a funcionalidade do cálculo do erro médio de uma função em um módulo através do conceito da programação modular. Então, vamos importar sempre que formos precisar o cálculo do erro médio de uma função, este módulo em nosso algoritmo, não é mesmo? Isso será muito importante, pois se tivermos diversos algoritmos que iremos necessitar calcular este mesmo erro médio, devemos apenas importar este módulo a este algoritmo. Afinal, como vimos aqui, independentes e intercambiáveis, podemos utilizar quantas vezes nós quisermos este mesmo módulo. Então, não vamos precisar, em todos os nossos algoritmos, utilizar e descrever as funções que definem o cálculo desta função específica. Neste caso, o erro médio de uma função. E sim, vamos apenas definir isso uma vez, criar um módulo que seja responsável por isso e vamos sempre importar este módulo quando for necessário o cálculo desta função. Bom, então esta é uma vantagem muito importante. Podemos utilizar esse mesmo módulo em diversos algoritmos. Agora, veja outra vantagem muito importante. Imagine que dentro da funcionalidade geral desse nosso módulo, temos um problema no algoritmo justamente no cálculo do erro médio desta função. Bom, aonde vamos procurar este erro? Aonde vamos tentar debugar o nosso problema? Exatamente, apenas no nosso módulo. Ou seja, isso facilitará e muito a nossa manutenção do nosso algoritmo. Isso vai nos ajudar a encontrar mais fácil os bugs, os erros que vamos poder ter no nosso algoritmo. Além do que, se precisarmos substituir o que estamos querendo calcular, devemos apenas importar um outro módulo que realize uma outra função. Viram? São diversas vantagens que podemos ter através da programação modular. Então temos uma melhoria na confiabilidade, na flexibilidade, na manutenção do nosso código. Então a estrutura modular, ela é realmente um grande avanço nas estruturas dos algoritmos que temos por aí. E precisamos sempre, então, fazer a estrutura modular? Não, não precisamos. Novamente, programação é um conceito livre e vamos desenvolver o nosso algoritmo da melhor forma que sabemos e aprendemos. Afinal, bons hábitos de programação irão sempre nos ajudar e nos deixar cada vez mais livres para conseguirmos desenvolver o algoritmo da melhor forma possível que aprendemos. Então, estes módulos, esses algoritmos em Python que vamos salvar, eles funcionam assim como funciona o conceito de bibliotecas que acabamos de aprender. Então veja, assim como as bibliotecas de funções, os módulos são importados em cada algoritmo. É por isso que aprendemos o conceito de bibliotecas antes de falar sobre programação modular, porque o conceito de importar essas funcionalidades é exatamente o mesmo. Antes falamos de uma biblioteca, de um conjunto de funções disponíveis para nós, e agora estamos falando de módulos, que são algoritmos desenvolvidos por nós que têm um conceito muito próximo desse conceito de bibliotecas. Afinal, eles devem ser importados no nosso algoritmo logo no início do código, assim como fizemos com as bibliotecas. Então, conforme a complexidade e o tamanho do programa aumenta, a divisão modular facilita o entendimento e adaptação do código. Novamente, quando estivermos lidando com algoritmos pequenos, talvez isso faça pouco sentido, mas quando estamos lidando com algoritmos muito grandes, é sempre muito importante utilizarmos a programação modular, reduzir a complexidade de um único algoritmo e fazer com que esse algoritmo seja mais adaptável a mudanças, que seja de mais fácil compreensão e ajude na manutenção se precisarmos encontrar os bugs de algum algoritmo. Para finalizar esse conceito, temos aqui que os módulos evitam que o programador tenha que repetir comandos com funcionalidades iguais em algoritmos com aplicações diferentes. Então é disso que falei para vocês, da forma de termos módulos intercambiáveis. Podemos utilizar o mesmo módulo, o mesmo conceito para algoritmos diferentes, com estruturas e funcionalidades diferentes. Afinal, é por isso também que a estrutura modular é tão importante para nós. Bom, novamente, não é uma regra, mas nos parece uma ótima alternativa. Afinal,
Aqui não vamos ficar decorando formas de se desenvolver um algoritmo, mas vamos aprender e estudar conceitos de como deveríamos seguir para fazermos a melhor estrutura possível do nosso algoritmo. E é isso o que eu espero que vocês tenham aprendido com o conceito de programação modular. Eu espero que vocês tenham compreendido quais são as vantagens e quando é interessante utilizarmos esse conceito para nos auxiliar, reduzindo a complexidade de um único algoritmo, melhorando a forma como vai ser feita a manutenção desse algoritmo, melhorando sua adaptação a novas mudanças, enfim, trazendo uma série de possíveis vantagens para o seu algoritmo. Bom, estamos quase finalizando toda a teoria proposta no módulo 2 para que estejamos prontos para iniciarmos o módulo 3 e começarmos a resolver os estudos de caso de aplicações práticas do que vimos de álgebra linear e as ferramentas de programação. Vamos agora para a nossa lousa ver o que nos espera como exercício do dia para praticarmos no Spider o que acabamos de aprender. Estão prontos? Vamos junto comigo, vamos para a lousa, vamos praticar. Bom, pessoal, vamos então agora conhecer qual é o nosso desafio proposto para esta aula. Vamos ver. Temos aqui o mesmo empresário da aula 16, então se lembram do problema proposto na aula 16? Pois então, vamos partir dele. Veja que o contratou para solucionar o seu algoritmo de vendas, que calcula o valor da compra e o desconto total conforme o cliente digitava o número de peças solicitadas, está expandindo sua empresa e gostaria de adicionar mais índices e cálculos neste algoritmo. E você novamente foi o responsável por esse desenvolvimento. Bom, então ele te chamou novamente para continuar desenvolvendo este algoritmo. Veja então o que ele quer que seja feito. Porém, o diretor de software disse que não poderíamos continuar a incluir as funções dentro do algoritmo principal, já que isso iria causar problemas no futuro, além de que esses mesmos indicadores seriam utilizados para outros programas e não deveríamos ter que repetir este código todas as vezes. Portanto, antes do desenvolvimento começar, a sua missão é adaptar este código para o conceito de programação modular. Então, o que temos que fazer agora é apenas aplicar o que acabamos de aprender. E você vai ver que isso é mais simples do que parece. Vamos então para o Spider, vamos botar em prática o que aprendemos hoje aqui. Bom, pessoal, estamos agora então novamente no nosso ambiente Spider, no algoritmo que utilizamos quando desenvolvemos o problema que foi proposto na aula 16. Lembre-se, vocês têm todos esses algoritmos disponibilizados a vocês na nossa plataforma. Eu espero que vocês estejam com ele para que nós possamos criar juntos a solução para este problema. Veja então que temos aqui o código que foi implementado com funções naquele momento. Vocês se lembram? Temos aqui então a definição de uma função cálculo que retorna valor do desconto e economia. Então aqui temos o valor da peça, o usuário digita quantas peças ele quer, isso é um inteiro, é armazenado em número de peças, e aí temos os 3 blocos if, que vão modificar o desconto que será aplicado. Então, dentro deste bloco if, temos um desconto de 1%, dentro deste bloco de 3%, dentro deste bloco de 5%. Então, é isso que faz. E aqui temos a chamada da função. Então, chamamos a função cálculo e ela, com os parâmetros de entrada desconto, valor de peça e número de peças, e vamos ter o que ela retorna. Ela retorna 2 valores, né? O valor de desconto e a economia, que vão ser armazenados na mesma sequência nessas 2 variáveis. E aí, por fim, temos os prints, né? Que o valor a ser pago é de, e vai imprimir o valor de desconto, reais, e o desconto foi de, vai imprimir o valor da economia, reais. Então, este programa ele funciona exatamente da forma como já desenvolvemos. Antes de mudarmos, vamos verificar o seu funcionamento para termos certeza que ele está correto. Veja, vamos aqui, run, número de peças desejadas, eu vou colocar aqui
1.500, que é o nosso exemplo, e deu exatamente a mesma coisa que vimos daquela vez, 2.500 de desconto, 247.500 o valor a ser pago. Então, né, vamos colocar aqui 1.000, vai entrar em outra situação, 15.000 de desconto, 485.000 a ser pago. Então, esse algoritmo está funcionando. Agora, veja como vai ser simples adaptarmos este algoritmo já com as funções implementadas ao sistema de programação modular. Bom, o que temos que fazer aqui é retirar esta função do algoritmo principal e colocarmos ela num modo onde vamos poder utilizar vários indicadores. Lembrando que isso vai facilitar para que tenhamos outros algoritmos que possamos desejar, por exemplo, utilizar esse indicador da promoção para calcular este valor em uma outra situação também. É por isso que este empresário quer que você faça essa adaptação, pois ele está expandindo e vê que desta forma o seu algoritmo estará muito mais adaptável para que ele implemente as mudanças que irão ocorrer dentro dessa empresa. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é criar um novo algoritmo, um novo arquivo em Python. Veja, vamos aqui criar um new file e vamos aqui dentro colocar a nossa função. Eu poderia escrevê-la, mas vamos recortar exatamente do jeito que ela está aqui. Então, vamos aqui, selecionado, vamos dar um Ctrl X e um Ctrl V. Então, agora temos esta função dentro deste novo arquivo. E eu quero deixar aqui não mais como cal, mas sim como promocão, né? Promoção, mas não utilizei o C cedilha. Então, aqui temos uma função chamada promoção dentro deste arquivo. Vamos agora salvar este arquivo no mesmo diretório que temos salvo o nosso algoritmo principal, correto? Então vamos vir aqui no botão de salvar e eu vou chamar este arquivo. Veja que eu estou no mesmo diretório onde está salvo os algoritmos que nós estamos utilizando e vou salvar aqui como indicadores. Veja que temos aqui indicadores.py, que é um arquivo na extensão da linguagem Python, assim como temos aqui aula18.py. Veja que ele tem um asterisco aqui, pois não salvamos após a modificação. Agora veja que ele já sumiu o asterisco. Bom, vamos então pensar um pouco o que temos que modificar no algoritmo principal para podermos implementar esta função. Então, temos um módulo chamado indicadores e uma função chamada promoção, certo? Queremos agora importar isso para o algoritmo principal, para o algoritmo aula 18. Então, vamos salvar aqui. Vamos para o aula 18. Então, agora, vamos fazer exatamente como aprendemos na teoria. Vamos importar este módulo, mais especificamente a função promoção deste módulo indicadores, para o nosso algoritmo principal. Veja como vai ficar. Então, vamos colocar from indicadores, que é o nosso módulo, import promocão, correto? Da forma como já fizemos e vamos dar um save, vamos salvar o nosso algoritmo. Bom, então veja como foi simples. Já implementamos o conceito de programação modular. Eu disse a vocês como poderia ser muito simples a partir de um ponto onde já temos as funções implementadas e, além de ser simples, esse conceito traz inúmeras vantagens, no qual já discutimos em sala de aula. Mas agora vamos compilar para ver se está tudo ok. Então vamos aqui, vamos dar um run e temos um erro. Veja, no module named indicadores. Então não temos o módulo indicadores e veja que eu salvei aqui este módulo com indicadores e o i na letra maiúscula. Então temos esse tipo de diferenciação quando estamos tratando dos módulos, certo? Então veja como esse detalhe é importantíssimo. Ele disse que não tínhamos o módulo indicadores. Então vamos tentar colocar agora o indicadores com a letra maiúscula no primeiro, que é igual estava aqui. Vamos compilar. Digite o número de peças desejadas. Vamos para 1000, vai.
Olha, mais um erro. Name cálculo is not defined. Então, não definimos o nome cálculo. Vamos ver aqui. Deixa eu estar na linha 16, na 22 e na 28. Ah, já sei. É exatamente aqui, olha. Veja que antes chamávamos a função cálculo que estava aqui dentro e era ela que calculava para nós os índices, valor de desconto e economia. Porém, quando fizemos a alteração, chamamos ela agora de promoção e ela está dentro do módulo indicadores. Então, quando fazemos from indicadores import promoção, agora não vamos mais então chamar a função cálculo, e sim a função promoção. Então, vamos alterar aqui. Então, cálculo, vamos colocar promoção. Opa, minúsculo, né? Promoção, cálculo, promoção, cálculo, promoção. Certo? Vamos dar um save. E agora vamos compilar, ver se está tudo ok. Então, digite o número de peças desejadas. Vou colocar 1.500. Enter. Correto. O valor a ser pago, então, é de 727.500 e o desconto foi de 22.500. Bom, você pode aí fazer as contas para ver se realmente está certo esse cálculo, mas eu garanto a vocês que sim, conseguimos aqui implementar o conceito de programação modular em um exercício que já tínhamos resolvido. Por sinal, um exercício que já tínhamos resolvido, inclusive aplicando o conceito de funções. E agora aprendemos mais um conceito e demos mais um passo. Agora aprendemos o conceito de programação modular e melhoramos ainda mais esse algoritmo. Viram como a gente vai evoluindo a cada aula e aprendendo novos conceitos muito importantes para o desenvolvimento de algoritmos? Então agora vamos para as considerações finais, pois esse exercício que foi proposto nós já resolvemos, assim como fizemos com todos que passaram por aqui. Vamos agora então, antes de terminar essa aula, para as considerações finais. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje então finalizamos a nossa aula sobre programação modular. Aprendemos então uma nova estrutura para organizarmos e desenvolvermos os nossos algoritmos. Falamos então sobre bibliotecas de funções, um conceito que já tínhamos abordado, porém agora fizemos isso com mais detalhes para que você entendesse melhor sobre as bibliotecas em Python e depois apresentamos o conceito de estrutura modular e quais são as vantagens que esse conceito irá nos trazer ao desenvolvermos os nossos algoritmos. Portanto, devemos sempre aprender todas as técnicas possíveis e implementá-las da melhor forma possível para nós, dentro das nossas necessidades. Não se esqueçam que a programação ela nos deixa livre para implementarmos a nossa solução, para criarmos a nossa solução. E é por isso que eu estou aqui orientando vocês, facilitando o ensino de vocês, para que vocês se tornem mentes desenvolvedoras de soluções para os problemas que temos na vida real. Bom, eu agradeço muito mais essa oportunidade e eu espero vocês na próxima aula. Estamos chegando quase ao final do módulo 2, mas ainda temos muito para aprender. Então, um abraço e até a próxima.